Olá pessoal, tudo bem? Como foi combinado, hoje eu estou aqui, Cícero Gabriel da Ferreira Filho Associados, para falar para vocês sobre orçamento base zero. É muito comum ali por setembro, outubro, às vezes até antes, dependendo do nível de organização das empresas, a gente começar um orçamento para o ano que vem. Um orçamento prevendo crescimento ou prevendo cortes de custo, enfim, prevendo cenários que a gente vai ter no outro ano. E uma metodologia que nós utilizamos, é uma metodologia que utiliza em várias empresas de grande porte, pode ser utilizada também em empresas de pequeno porte, é a metodologia do orçamento base zero. Mas Cícero, por que você está falando de orçamento base zero com controladoria, tudo junto misturado? Por quê? Porque a área de controladoria, como ela tem um papel estratégico e tático, que é apontar para o futuro da empresa, auxiliar nesse processo de dizer onde ela vai chegar e como ela vai chegar, principalmente no que tange a questão econômica, o orçamento base zero é uma ferramenta fantástica, fenomenal, para que a gente consiga ter resultados extraordinários. Como? Qual que é a diferença de um orçamento tradicional? Bom, se a tua empresa ou a empresa na qual você trabalha faz um orçamento tradicional, o que geralmente acontece no orçamento tradicional? Nós pegamos o orçamento do ano anterior, verificamos que a gente vai ter de dissídio, às vezes a gente dá uma verificada no que pode ser cortado de custo de uma área específica e pega-se aquilo ali, joga 8%, 10% e é o orçamento do outro ano, orçamento 2017. No máximo vai simular o cenário positivo, o cenário negativo, né, o cenário otimista e o pessimista, mas no frigir dos ovos é isso que acontece. No orçamento base zero é um pouco diferente. Essa é uma metodologia que veio da Texas Instruments e depois ela foi utilizada também no governo dos Estados Unidos. E como é que ela funciona? Basicamente, o orçamento base zero esquece o que é a empresa naquele momento. Pô, mas como assim? Como assim esquece o que é a empresa naquele momento? O orçamento base zero pressupõe que a empresa está começando do zero. Tá, e o que isso vai influenciar no meu resultado? Muita coisa. Por quê? Porque ele vai olhar tudo que nós precisamos para fazer com que a empresa funcione na melhor saúde possível. E aí o orçamento base zero, ele dá subsídios e ele dá caminhos diferentes do que os caminhos que a gente está acostumado a traçar num orçamento tradicional. Por quê? Bom, vamos entender um pouquinho de como ele funciona. O orçamento base zero ele pode ser feito de duas formas. Como é que é feito um orçamento tradicional? Geralmente, o orçamento depende muito de empresa para empresa, mas cada área faz o seu orçamento, entrega lá para o controller ou para o gerente administrativo financeiro, para o diretor, é feita a avaliação, senta para dizer o que tem que ser cortado, às vezes desce um decreto que tem que diminuir 10% e todo mundo fica uns felizes e outros tristes, né? Aquele que foi espertinho na lei de Gerson, tirando proveito e colocando gordura, não vai ficar triste porque já colocou uma gordura e vai trabalhar dentro da normalidade, e aquele que foi justo é prejudicado. Por quê? Porque ele colocou justamente o que ele precisava para trabalhar. O orçamento base zero ele parte do seguinte princípio. Primeiro, não é o próprio gestor que aprova o seu orçamento. Nós temos o que nós chamamos de donos de pacote. Então nós temos aqui os donos de pacote. E o que são esses donos de pacote? São pessoas que tenham bom trânsito na estrutura organizacional, tanto para cima como para baixo, e essas pessoas vão assumir pacotes, tá? Pacotes de decisão que vão ser feitos do orçamento. O que são esses pacotes? A empresa ela pode ser desdobrada para um orçamento base zero de forma vertical, ou seja, top-down, de cima para baixo, que é o mais comum, onde a gente vai ter a área tal, a área A, a área B e a área C, ou ela pode ter um conceito um pouco diferente, trabalhando de gestão por processos aqui, trabalhando de forma horizontal. Isso é o mais interessante, tá? Então, nós, em geral, quando a gente quer um resultado muito bom, quando a gente quer um resultado maior, nós trabalhamos de forma horizontal. Então, por exemplo, a gente pega o pacote de marketing, e o dono de pacote de marketing, que é eleito pela diretoria, ele vai cuidar do marketing ou do que é utilizado em marketing de todas as áreas. Claro, em geral o comercial vai utilizar mais, mas tudo que é material de marketing, tudo que é de marketing de todas as áreas. Salários, encargos e benefícios. O dono do pacote vai cuidar dos salários, encargos e benefícios de todas as áreas. E como isso funciona?
ele vai ter então o seu pacote, que vai estar todas as rúbricas daquele pacote ali dentro, e ele vai, gestor por gestor, negociar o orçamento. Aliás, nesse primeiro momento nem é negociar, é definir os orçamentos base 0, base 1, base 2, base 3, quantas bases vocês quiserem. Em geral, nós utilizamos 3. Quais seriam elas? A base 0, que seria se a empresa tivesse que executar somente as atividades de altíssimo valor agregado. A base 1, que também entram as atividades de médio valor agregado, alto e médio valor agregado. E as atividades, e o pacote base 2, que daí já seriam as atividades de médio até baixo valor agregado. Tá, mas o que é baixo e médio valor agregado, alto valor agregado? O que é isso? Vamos entender assim, vamos pensar numa área de recursos humanos. Numa área de recursos humanos, o que é primordial ser feito para que a área não pare, que seria o base 0 dessa área? É a folha, né? A gente tem que ter folha, vai pagar todo o FGTS, férias, enfim, 13º, INSS, tudo isso tem que ser pago. Então o DP, folha, é básico, é altíssima prioridade, senão você vai até ter problema com a lei. Então isso são atividades que entram no base 0. Qual é a estrutura que eu preciso para isso? Quantas pessoas eu preciso para isso? Qual o tamanho da área que eu preciso para isso? Isso é base 0 da área de recursos humanos ou gestão de pessoas. Quando a gente vem para o base 1, imaginemos assim, o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então ele entraria aqui como base 1, treinar, desenvolver os treinamentos obrigatórios, entrariam aqui. E o base 2, que seria assim o que a gente até tem um pouco de supérfluo, falando assim que a empresa pode viver sem naquele ano, por exemplo, enquadramentos de pessoas que têm que ser promovidas. Não estou falando que isso é supérfluo, gente, eu estou falando de uma situação de uma empresa. Mas isso eu posso deixar para outro ano. Não na gestão de talentos, mas eu posso deixar para outro ano. Pode ser esses enquadramentos, pode ser, por exemplo, algumas comissões que eu pago, premiações, então tudo isso a gente pode categorizar como 2. E aí a gente vai fazendo rúbrica a rúbrica ou área a área, se for top-down, área a área, todos os pacotes nessas simulações, tá? Então, perdão, a gente entra aqui com base 0, base 1, base 2, a gente faz isso de todas as áreas. Então aqui eu coloquei como exemplo, eu estou fazendo de um exemplo top-down, pacote base 0 do administrativo, base 1 administrativo, base 2 administrativo. Base 0 comercial, base 1 comercial, base 2 comercial. Base 0 operacional, base 1 operacional, base 2 operacional. E o que é aprovado? Como é que a gente chega ao fim do orçamento? Então, nós fizemos os levantamentos, compomos todos os pacotes e no fim a gente faz então as rodadas de aprovação. A partir de uma restrição orçamentária que é estabelecida em conjunto com a diretoria e com a gerência, nós estabelecemos qual é o nível que nós temos de orçamento para gastar naquele ano, para investir naquele ano. Isso pressupõe o quê? Pressupõe cenários. Como vão ser os nossos cenários? O que vai acontecer? Então, a restrição orçamentária parte disso. E por que dá tanto resultado o orçamento base 0? Vamos imaginar o seguinte, uma empresa que precisa dar break-even. O que é break-even? Break-even é que ela precisa dar pontos de equilíbrio, ela não está conseguindo pagar as suas contas. Então imaginemos aqui que nós temos, para que ela dê break-even, eu posso gastar com custos de despesas 2 milhões de reais mensais. Tá? 2 milhões de reais é a minha restrição orçamentária para que ela dê break-even. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a transitar todos esses pacotes para o lado de cá, da minha restrição orçamentária, né, para o lado de cá, e todos os pacotes que forem aprovados, que são mais prioritários de serem aprovados, eles entram aqui, ó, são aprovados, né? Chegou na restrição, tudo que ficou para trás, aqui vamos imaginar que ficou esse e esse. Esses pacotes aqui, eles são cortados, tá? Cortados. Então eles são extintos, eles saem do meu orçamento para o próximo ano. E que resultados a gente pode ter disso? A gente tem vários cases, mas cases específicos. Nós tínhamos um cliente que ele tinha, em média, uma margem de menos 8% ao ano
e com essa verificação mais um pricing que nós fizemos, depois nós vamos gravar um vídeo sobre pricing, como é que precifica, formação de preço de venda. Então, utilizando o orçamento base zero e mais a precificação, ele saiu de menos 8 para mais 20% de margem, de EBITDA no ano. Então, só utilizando essa metodologia. E um outro cliente que estava trabalhando preventivamente, ele em média aumentava o seu custo em 12% todo ano, e ele conseguiu fazer o orçamento de 2015 utilizando a mesma base de 2014, ou seja, o que ele gastou em 2014, ele gastou em 2015. Então, aumentou consideravelmente a sua rentabilidade, né? Então, aí, só nessa brincadeira aí foram mais de 10 milhões em resultado aí do custo que ele tinha, né? 10 milhões de reais. Então, isso aqui é orçamento base zero. E o que tem a ver com controladoria? É papel da controladoria trazer metodologias, fazer o controle do processo, alinhar tudo isso, né, utilizando o PMAG preferencialmente, utilizando ferramentas de última geração, para que a gente consiga trazer mais resultado. Esse é o papel da controladoria, e eu trouxe aqui uma ferramenta específica de controladoria, específica de orçamentação, para compartilhar com vocês, ok? Então vejam quão é importante uma área de controladoria, o quão importante ela é e qual o valor que ela pode agregar numa empresa, né? Seja no corte de custos, seja organizando, seja para uma empresa que quer implantar compliance aí, ou futuramente uma governança corporativa, essa área de controladoria ela é fundamental. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre pricing, precificação. Eu vou deixar até, nós estamos criando com muito carinho um e-book para vocês, um e-book que vai ensinar como é que precifica, utilizando, olhando para o teu orçamento, olhando como é que precifica, olhando para o mercado, então criando todas essas variáveis. Então fica atento aí no nosso canal que a gente vai trazer essa metodologia aí, utilizando o markup de várias maneiras aí para vocês precificarem, ok? Deixa um comentário, deixa o seu joinha, compartilha com quem vocês acham que precisam desse vídeo. Eu deixo um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!